O orçamento público no Brasil, ele, além de ser uma lei meramente formal, uma lei de efeitos concretos, o orçamento público no Brasil, ele é o que a gente chama de autorizativo. Por que autorizativo? Porque ele é uma condição necessária para a execução da despesa, mas não suficiente. Ou seja, uma vez que nós temos o orçamento aprovado, aquela despesa pode ser executada se o gestor assim quiser. Ou seja, é uma autorização, mas não é uma obrigação. Você não é obrigado a executar aquela despesa só porque ela está no orçamento. Muitos parlamentares entravam na justiça contra o governo que não executava as despesas que estavam nas emendas parlamentares. E daí o Supremo foi chamado a decidir a questão e falou o seguinte: não, no Brasil, mesmo que seja lei formal, as despesas consignadas no orçamento são leis, o orçamento do Brasil ele é autorizativo, ou seja, não há obrigatoriedade de execução da despesa só porque ela está constando no orçamento. Então aqui nós temos três coisas. O orçamento ele é um ato que é lei de efeitos concretos, uma lei, um ato administrativo travestido de lei formal, e ele tem natureza autorizativa. Além disso, cumpre ressaltar que essa autorização ela é dada do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Então, isso quer dizer que a iniciativa para propor leis orçamentárias ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo na União é o presidente, nos estados são os governadores, nos municípios são os prefeitos. Então cabe a eles, tão somente a eles, propor o orçamento não só do Poder Executivo, mas de toda a esfera da federação envolvida. Assim, o presidente da República, que ele é o chefe do Poder Executivo, mas ele manda a proposta de orçamento não só do Poder Executivo, ele manda do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Por quê? Porque todos esses órgãos, todos esses poderes, têm que mandar as propostas para o Poder Executivo, que vai consolidar e este vai gerar uma proposta consolidada da União, do Estado ou do município. É importante ressaltar que este vício, ele não pode ser sanado pela sanção, ou seja, ele não pode ser convalidado, é um vício que não permite convalidação pela sanção. Mesmo que o presidente tenha sancionado uma lei com vício de iniciativa, vamos supor que o chefe do Poder Legislativo tenha encaminhado a lei orçamentária, a sanção do presidente não corrige o vício. Algumas provas de concurso falam que seria possível ao Poder Legislativo aprovar o seu próprio orçamento, já que é ele que aprova as leis. Marque falso neste caso, porque mesmo neste caso, a iniciativa é privativa, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Existe na doutrina uma certa discussão entre o que seria competência exclusiva e privativa. A exclusiva seria a que não pode ser delegada e a privativa a que pode ser delegada. Sem querer entrar no mérito dessa discussão, eu coloquei aqui competência exclusiva, porque não pode ser delegado, mas eu não vou entrar se é realmente exclusiva ou se é privativa, essa discussão. Portanto, a iniciativa da lei orçamentária é de competência privativa do Poder Executivo, não podendo ser suprimida por outro órgão, ainda que do Poder Legislativo. Importante notar que o STF tem entendido que projetos de lei de anistias tributárias, que a princípio não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo e, portanto, podem ser concedidos pelo Poder Legislativo, causam impacto no orçamento. Se dá uma anistia,
a pessoa fica desobrigada de pagar. Se ela fica desobrigada de pagar, vai reduzir a receita aqui. Só que a anistia, ela não é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, do presidente, por exemplo. Ela pode ser aprovada por iniciativa de um senador, por exemplo, um parlamentar. Só que o STF entendeu que para isso valer, ela tem que constar da proposta, essa anistia tem que estar quantificada e constar da proposta orçamentária enviada pelo chefe do Poder Executivo, sob pena de inconstitucionalidade. Aí tem a discussão sobre o orçamento autorizativo e impositivo, que a gente já fez agora, né? O orçamento público no Brasil tem natureza autorizativa, ou seja, não existe obrigatoriedade da execução das despesas lá consignadas. Sobre a natureza jurídica do orçamento público, nós já abordamos a questão dizendo que o orçamento público ele é uma lei de efeitos concretos, portanto é um ato administrativo travestido de lei formal. Duas coisas ainda faltam falar sobre esse assunto, né? O entendimento doutrinário é de que as leis de efeitos concretos, os atos administrativos, eles não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, as determinações que estão nas leis orçamentárias, que têm efeitos concretos, não podem ser objeto de discussão em sede de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, a lei do mandato de segurança e a doutrina também, que já estudou essa ação, diz que o mandato de segurança ela é apropriado para atacar atos de efeitos concretos e leis de efeitos concretos. Então, nesse sentido, o mandato de segurança é instrumento cabível para discutir alguma ação concreta no orçamento público. Vamos falar agora sobre a história do orçamento público, tanto no Brasil como em outros países. Como já falei no início da aula, o orçamento público, inicialmente, ele não está vinculado ao quê? Ao planejamento público. Ele era apenas uma peça de previsão de receitas e fixação de despesas. Portanto, ele era um instrumento meramente contábil. Ele não se prestava a planejar nada. Ele até apenas mostrava que você tinha tanto a receber e tinha tanto a pagar. Agora, o que você ia fazer com essa informação? O orçamento público não trazia essa vinculação com o planejamento. Era mais ou menos assim: você tem receita de 100, tem despesa de 80, vai sobrar 20. E aí, o que nós vamos fazer com 20? Ou seja, partia-se primeiro do recurso financeiro para depois chegar na despesa, no objeto. No orçamento tradicional, o foco é o objeto do gasto. Ou seja, no orçamento tradicional, o foco não é as coisas que o governo faz, mas sim as coisas que o governo compra. E essa definição é importante. Então, na fase do orçamento tradicional, a peça orçamentária existente era conhecida como orçamento clássico ou tradicional, caracterizando-se por ser um documento onde apenas constava a previsão da receita e a autorização da despesa, classificando estas últimas por objeto do gasto e distribuídas pelos diversos órgãos para o período de um ano. Nesse tipo de orçamento, não havia nenhuma preocupação com as reais necessidades da administração ou da população e não se consideravam objetivos econômicos e sociais. É um orçamento dissociado do planejamento. Além disso, ele era corrigido de acordo com o que se gastava no ano anterior, que a gente chama de orçamento incremental. O orçamento incremental, na verdade, ele não é um tipo de orçamento, mas ele é uma técnica para elaboração de orçamentos. O que é o orçamento incremental? O orçamento incremental, você pega o orçamento do ano anterior, coloca a inflação e joga mais um pouquinho e vê quanto que vai ser o orçamento do ano seguinte.
Ou seja, não há no orçamento incremental uma necessidade de se demonstrar os gastos ou justificar os gastos. Por que eu preciso de um orçamento de tanto? Você vai ter um orçamento de 100 porque no ano passado você gastou 90. Ou seja, não existia vinculação com o planejamento. Você tinha um orçamento maior porque você gastou mais. Porque se você teve um gasto alto, você é um gestor gastão, o que vai acontecer? Você tinha um orçamento de 1.000, gastou 2.000, no ano seguinte seu orçamento vai ser de 3.000. Agora, se você tinha um orçamento de 1.000 e gastou 200, no ano seguinte seu orçamento vai ser de 220. Então, com isso, incentivava-se a gastança desenfreada. O bom gestor não era aquele que racionalizava os gastos, mas aquele que gastava. Para evitar esse tipo de coisa, criou-se uma nova técnica de orçamento chamada de orçamento base zero. O orçamento base zero não é um orçamento também, mas ele é uma técnica para a elaboração dos orçamentos modernos. No orçamento base zero não existe o que a gente chama de direito adquirido do gestor. Ou seja, a cada ano o gestor tem que justificar os gastos para poder receber o orçamento. Se ele não conseguir justificar os gastos, ele não vai ter base anterior, ou seja, não vai poder dizer que, como eu gastei 100, agora eu vou gastar 200. Ou seja, ele tem base zero. A base é a justificativa dos programas que ele tem que fazer, que ele vai executar, e não a base anteriormente executada. O orçamento base zero é a técnica usada para a elaboração do orçamento do programa. Só que antes de a gente chegar no orçamento do programa, que é o orçamento moderno, a gente passou por o que a gente chama de orçamento de desempenho. O orçamento de desempenho, ele é o quê? Um meio termo entre o orçamento tradicional e o orçamento de programa. No orçamento tradicional, nós não tínhamos o quê? Vinculação com o planejamento. No orçamento do programa, existe uma vinculação total entre orçamento e planejamento. Nesse orçamento de desempenho, existia já técnicas de planejamento, mas faltava uma ligação entre o orçamento e o planejamento. Então, o orçamento de desempenho é uma evolução do orçamento tradicional. Nesse tipo de orçamento, o gestor começa a se preocupar com o que o governo realiza e não com o que o governo compra. Ou seja, preocupa-se em saber as coisas que o governo faz e não as coisas que o governo compra. Já é uma mudança de foco. Apesar de ser um passo importante, o orçamento de desempenho ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações de governo. Ou seja, embora já interligue os objetos de gasto aos objetivos, não poderia ainda ser considerado um orçamento de programa, visto que lhe faltava uma característica essencial, a vinculação ao sistema de planejamento. O orçamento de programa, por sua vez, foi introduzido no Brasil através do decreto da Lei 4.320 e do Decreto-Lei 267. Então, o marco do orçamento do programa no Brasil, o marco legal, é a Lei 4.320, 64. O orçamento do programa, ele é o quê? Ele é um orçamento em que já existe uma interligação total entre a questão financeira, o orçamento, e o planejamento governamental. Ele tem como método de realização o orçamento base zero, ou seja, não existe o que? A direito adquirido do gestor. Então, a principal característica do orçamento do programa são integração, planejamento, quantificação de objetivos, fixação de metas. Ele é ligado também com a administração gerencial, né? Avaliação de resultados, gerência por objetivos.